Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida. Mais um momento nós vamos passar em oração e também em reflexão da palavra de Deus, tendo este tema tão importante que é a liberdade em Cristo Jesus. Eu quero falar nesta quarta-feira sobre o tema libertação, que nós trabalhamos toda quarta-feira aqui no canal, e hoje é a liberdade em Cristo Jesus, segundo Gálatas, capítulo de número 5. Então, nós vamos observar, analisar o texto, vamos orar e pedir para o Senhor Deus, então, entrar com libertação, com transformação. Amém? Eu quero aqui colocar, então, na tela para nós, o texto que a gente vai fazer aqui menção, o versículo primeiro aqui, que é o versículo de número 1, tá bom? Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então o apóstolo Paulo está direcionando a sua fala aos irmãos de Gálatas, e ele está então estabelecendo um princípio, que é justamente a permanência na liberdade. Então, uma vez que somos libertos, nós devemos então manter a liberdade ativa. Por isso ele diz permanecer. A expressão permanecer é justamente um ato contínuo de atividades que nos deixam então livres. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Gálatas que é necessário esta ação contínua de permanecer na liberdade que Cristo um dia nos libertou. Do que o Senhor Jesus nos libertou? O Senhor Jesus nos libertou de 3 escravidão, não é? De 3 ações de escravidão que estava sobre nós. A primeira é o pecado. O Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Segundo, o Senhor Jesus nos libertou da escravidão maligna. E em terceiro, o Senhor Jesus nos libertou de nós mesmos, das nossas concupiscências. Hoje, nós podemos dizer não, porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá esta graça e força para então suportar e vencer a ação da carnalidade. Então, nesse pensamento que o apóstolo Paulo levanta em Gálatas, nós conseguimos ver que o Senhor Jesus nos libertou. Ele nos libertou da escravidão, do pecado, do maligno e também da nossa carnalidade. Por isso o conselho é: permaneça na liberdade que Cristo nos libertou. Agora observe o versículo de número 2. Deixa eu aqui colocar para você enxergar. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. O apóstolo Paulo está justamente falando sobre aqueles irmãos que queriam se apegar à lei e não à graça de Jesus Cristo. Porque a liberdade que nós temos hoje é dada não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque a lei nunca nos libertou, mas a lei mostrava para nós o quanto estávamos escravizados. Então ele diz aqui no versículo de número 5: nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor.
Então o apóstolo Paulo diz: olhe, irmãos de Gálatas, preste atenção, não é por um mérito que vocês alcançam a liberdade, mas a liberdade quem deu é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou e eu quero que vocês fiquem firmes nesta liberdade, não se lançando novamente a um outro jugo, que é a lei, que é os estatutos judaicos que aqui as pessoas, né, os judaizantes queriam aqui impor aos irmãos de Gálatas. E então ele vai dizer assim: corris bem que quem vos impediu de obedecer à verdade, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda circuncisão, porque ainda sou perseguido, nesse caso o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se mutilasse aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Aí ele vai dizer aqui: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele termina aqui este princípio, levantando justamente esse argumento, que não é necessário se lançar debaixo de uma nova lei ou de um estatuto, sendo que Cristo nos libertou. Então o Espírito Santo nos guia justamente para a liberdade de Cristo Jesus através da palavra do apóstolo Paulo. Então, uma vez que somos libertos do pecado, somos libertos do maligno e somos libertos da carnalidade. E agora nós podemos então resistir e vencer todas as dificuldades em Cristo Jesus, que nos libertou. E se existe alguém que quer impor alguma outra lei, impor algum outro sacrifício, impor alguma outra ordem além do que já está posto, que é de Cristo, deve ser considerado este ensino falso e não devemos então dar o devido crédito. Então aqui nós encontramos essa maravilhosa mensagem, a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Em Jesus Cristo somos livres. Somos livres de qualquer condenação, somos livres de qualquer algema, somos livres de qualquer situação que queira nos escravizar, porque Cristo nos libertou e o conselho é para nós então permanecer nesta liberdade, ok? Então, se a religiosidade quer colocar escravidão na sua vida, você deve rejeitar. Se a sociedade, né, que deseja colocar você como escravo, você deve rejeitar. Se a sua carne quer te escravizar, você deve rejeitar. Se o maligno quer te escravizar, então você também deve rejeitar. Por quê? Porque nós estamos livres, porque Cristo Jesus nos deu esta liberdade, tá bom? Então são 3 áreas que o Senhor Jesus nos libertou: a área espiritual, também a área carnal e também ele nos libertou do pecado. Então nós vamos orar agora para todas as pessoas que estão escravizadas, pessoas que se sentem ainda amarradas por um pecado, ou pela uma ação maligna, ou pela sua própria carnalidade. Nós vamos orar para que este jugo seja quebrado. O Senhor Jesus é quem liberta. O Senhor Jesus é quem traz justamente a libertação. E nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor Deus ele entrar com providência na nossa vida. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos a meditar na Tua palavra e vimos aqui em Gálatas capítulo 5 que o Senhor nos libertou do pecado,
nos libertou da carne, nos libertou, Senhor Deus, de espíritos malignos. O Senhor é quem nos liberta, o Senhor é quem nos redimiu, nos resgatou, nos comprou, nos libertou. Ó Deus, e apresentamos agora todas as pessoas que se sentem que estão ainda escravizadas, estão, Senhor Deus, amarradas em um pecado, estão amarradas, ó Senhor Deus, em uma ação pecaminosa, na carnalidade ou por espíritos malignos. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e declaramos a liberdade. Em nome do Senhor Jesus, que haja libertação nesta casa, nessa família, neste lar que me assiste. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto. Amém. Graças a Deus. A libertação, ele é um processo. Por isso você precisa permanecer na liberdade. Cristo te liberta hoje, mas você precisa permanecer na liberdade sem dar legalidade para que o inimigo te escravize novamente. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, fique firme na liberdade de Cristo e até o próximo vídeo, querendo Deus.